Cláudio Queiroz, do Mais CQ Investimento. Top 3 Buy and Hold. Você tem essa estratégia? Fique aqui que eu vou falar as tops e eu vou fazer algumas observações sobre essa estratégia. Vem! Vamos primeiro, o que é Buy and Hold? Buy and Hold é um termo em inglês onde se diz comprar e segurar. E isso vai depender muito do que está ligado no seu perfil de risco. São aquelas ações que não devem ser esquecidas na sua carteira e precisam passar por avaliações periódicas. Então isso pode ser um risco, essa estratégia. Mas aqui eu vou te ajudar a você a ver isso e vou te dar 3 dicas para que você possa ver se enquadra no seu perfil. Lembre-se que isso não é uma recomendação das ações que eu estou falando, mas algumas eu tenho na minha carteira ou não, mas são as top 3 aqui. Primeiro eu vou te dar um checklist fundamental. O que você tem que olhar quando você quer carregar uma empresa por mais longo prazo aí? Você tem que olhar primeiro a governança dela, como é que ela está. Crescimento dela, se ela está crescendo ou não. Lucratividade, tamanho do endividamento dela e dividendos. Se ela não tem dividendos, ela tem que estar crescendo. Então você tem que ficar de topo nesse checklist aí. Para você fazer um buy and hold, o que você precisa fazer o que você precisa olhar? Então você precisa olhar boas empresas, diversificar esses investimentos, fazer aportes regulares e reaplicar sempre os dividendos para estar se ajudando aí dos juros compostos, para estar aumentando o seu investimento e ter disciplina de estratégia. Sem a disciplina de estratégia, socorro, você não vai chegar. Então, a primeira coisa que eu olhei foi o setor de papel e celulose. Tem 2 queridinhas no mercado, eu tenho inclusive uma delas, mas eu vou colocar aqui, o que eu coloquei aqui na tela? Os indicadores de valuation dela, os indicadores de eficiência, de endividamento, de rentabilidade e de crescimento. Eu fui lá, peguei pelo Status Invest, comparei os dois, dá para você comparar, e quem ganhou essa briga foi a Suzano, que porventura eu tenho inclusive na minha carteira. Então vamos falar de SUZB3, a Suzano. A Suzano é a 2ª maior produtora de celulose de eucalipto do mundo. É a maior fabricante de papéis de impressões da América Latina. A dívida líquida do EBITDA dela diminuiu de 4,3 vezes para 3,9. E segundo o BTG Pactual, pelas análises recentes que eles fizeram, deve cair até no final do ano aí para 2 vezes. Então é um excelente sinal para uma empresa dessa que ele tem sim uma dívida em dólar, você está inclusive dolarizando parte do seu investimento, investindo numa empresa como a Suzano. A Suzano ela tende a ter uma performance mais sólida, mas um pontinho aqui para você. O último ano que ela pagou dividendos foi lá em 2019, então ela está reaplicando esse dinheiro para tentar evoluir mais. A ação dela está R$ 60,98 na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo e peguei 1 ano de valorização dela, porque se eu vou carregar eu quero saber se ela está crescendo, se ela está tendo evolução inclusive no mercado de ações. Então eu peguei 1 ano, ela subiu 69,11. Então se você comprou esse 1 ano, você já ganhou quase no bolso 70% dele. Olha o gráfico como é que está aí. Então eu olhei a rentabilidade, inclusive da Suzano e da Klabin, para mim ter só um pequeno parâmetro, se ela está efetivamente sendo rentável. E olha o gráfico como está. Então a Suzano ela está bem mais em cima, é muito mais volátil ela, mas ela vem crescendo muito mais do que a Klabin. Eu fiz um vídeo no meu canal, inclusive falando da Vale, onde eu abro e faço algumas análises fundamentais em cima dela. Mas aqui eu vou dar um parâmetro, porque eu colocaria ela como se fosse também uma buy and hold para você estar carregando ela. Ela é uma mineradora multinacional e é uma das maiores operadoras logísticas do país. Além disso, ela está presente nas áreas de energia e de siderurgia.
ela está num bom momento do minério de ferro, e aí sem dizer que ela é boa pagadora de dividendo. Então eu já vinha falando que esse ano ela poderia sim estar aumentando bem os dividendos com isso. E o que está acontecendo? Se nós olharmos o dividend yield dos últimos 12 meses, ela já distribuiu 7,77. Ela está com um ROI de 27,13, um CAGR de receitas de 5 anos de 21,72 e está com baixo endividamento. Se nós olharmos esse gráfico, que é muito interessante para que você possa começar a entender um pouquinho a cotação, inclusive, do minério. A referência do preço do minério são cotadas lá na bolsa de Dalian, lá na China. Mas existe uma dificuldade de você estar pegando esses dados. Então você consegue pegar no mercado da bolsa de Singapura, que é esse gráfico aqui, ó, o TS Iron RCFR. Então o que eu chamo a atenção disso para você, que lá em novembro de 2018, esse indicador, olha como ele está crescendo, como ele veio explodindo. Então desde 2018 o negócio já vem andando, que é um negócio muito interessante para que você possa visualizar que tipo de empresa que você vai enfiar na sua carteira. A Vale está com preço de ação de R$ 113,66 e eu peguei nos últimos 5 anos, se eu vou carregar isso a longo prazo e é uma empresa sólida, correndo talvez o maior risco, um risco de imagem, é uma empresa mesmo assim sólida nos últimos 5 anos, ela valorizou 555,48% a ação dela, sendo que em um ano ela já valorizou 97,16%. Então ela vem sim valorizando na sua ação e trazendo excelentes indicadores. Nós vamos chegar agora na temporada de balanços, onde o mercado vai estar analisando e você vai comprovar que efetivamente isso é pura realidade. Vamos para a terceira aqui. Esta aqui é uma queridinha também e ela vem sofrendo, está andando um pouquinho de lado, mas os fundamentos é o que eu falo e que você sempre tem que olhar no mercado para ver como isso está. É a B3. A B3 é com ticker de B3SA3. Inclusive tem uma nova área que eles disponibilizaram exclusiva para os investidores. Vou deixar aqui para vocês olharem lá. Coloca lá que eles estão migrando, inclusive, toda a parte do CI. Quem é a B3? A B3 é uma administradora da Bolsa Brasileira. Ela tem um posicionamento privilegiado no mercado porque ela detém um monopólio de toda a negociação dos capitais, do mercado de capitais. E ela vem aí sempre batendo na tecla, ela não, né? O mercado, que ela é sozinha, qual é o risco dela? É entrar um concorrente. É um risco que eu entendo, com certeza, que é momentâneo, que os Estados Unidos tem outras bolsas e outros países têm mais de uma bolsa. Então, é uma questão só de ajuste. E aquele que tiver um menor custo, uma melhor tecnologia, vai sobreviver e vai andar muito mais. Então, nós nem sabemos se efetivamente esta é uma parte que pode ocorrer. Mas sabemos que todo monopólio, ainda mais disso, nós estamos falando de processamento, pode sim um gigante aí bater e abrir as portas. Mas independente disso, enquanto isso, nós estamos falando que ela tem um dividend yield de 6,38 dos últimos 12 meses, um CAGR de receita de 33,29 e um CAGR de lucro dos últimos 5 anos de 13,50. Está o ROI, que é o retorno do capital do investidor, em 18%. E o melhor dos mundos, a dívida líquida dela é de menos 8,5 bilhões. Isso quer dizer que ela paga toda a dívida que ela tem e sobra no caixa 8,5 bilhões. Então ela vem distribuindo dividendos, tem dinheiro e está fazendo 200 melhorias. Então, e de onde que vem esse dinheiro dela? O que é processamento? Peguei o último resultado dela e abri para vocês. 47,5 são de ações e instrumentos de renda de variável. Aí ela tem 23,4 de juros e moedas de mercadorias. 10,1 trabalham no mercado de balcão. 4,6 de infraestrutura para financiamento. E 12,3 que está aumentando é a tecnologia de dados de serviço, onde ela está processando toda essa informação e está vendendo para o mercado. Então, isso é bom.
Todo mundo fala também que o nosso mercado é pequeno para isso. E efetivamente, se eu comparar com um gigante, ele é pequeno, mas o que nós temos que ver é que o gigante, por exemplo, os Estados Unidos, lá os juros era desse tamanho, aqui os juros era assim, para que eu iria correr risco? Não faz o mínimo sentido, né? Então taxa caindo, teve uma evolução grande. Olha o gráfico aqui, são quase 4 milhões de contas. E se nós olharmos agora, em 2021, nós estamos com 3.790 milhões de contas. Isso são dados fornecidos pela B3. O último dado, pelo menos, que ele disponibilizou foi em 8/7 agora. Então, para ser o número exato, são 3.791.276 contas. Então, entrou bastante gente. E olha o percentual como veio crescendo. Isso é uma coisa natural. A pessoa sente o gostinho de como está isso e quer ganhar mais. Só que tem que ganhar com mais, sempre com conhecimento. E o mercado também que evoluiu bastante, que são os fundos imobiliários, o último boletim que eles divulgaram foi junho. Se você olhar, com base de junho, se nós olharmos lá dezembro de 20 até agora, junho de 21, cresceu quase 20%. Saiu de 1.172 foi para 1.404. Então esse é um mercado que ele foi amplamente crescido, né, pelos rendimentos mensais, mas tem que sempre ficar de olho do quanto ele está distribuindo de dividendo e yield, porque de repente uma ação pode estar pagando sempre a mesma coisa. Mas aqui eu estou dizendo que o processamento aumentou bastante e mesmo que vier uma concorrente, como é que ela faz? Ela simplesmente vai entregar isso? A outra concorrente vai começar do zero? Então tem muito a especular. Mas é uma ação que ela vem sofrendo, mas está com excelentes fundamentos. O mercado está propício para ela continuar gerando bastante influência sobre isso. Então, ele é muito bom. Então, top 3, isso não é uma recomendação, é simplesmente para que você possa visualizar sempre uma ação e olhar o mercado. Ação, mercado, ação, mercado. Não é só os fundamentos que ele tem. E lembre-se que o investidor despreparado, ele vai reavaliar o porte que ele fez, o investimento que ele fez, e tira a conclusão que agora não faz muito sentido porque simplesmente a ação caiu. Mas os fundamentos e o mercado talvez não, porque sabemos que a ação ela sobe e desce pelo boato, pelas notícias que estão acontecendo. Então se liga nisso aí. Mas você quer investimento aí, se você não é inscrito aí, se inscreva no nosso canal e mande aí para os seus amigos. Forte abraço, tchau!